Você sente que algo te suga todos os dias. Não é uma pessoa, não é um momento, não é sorte. É tudo que você carrega e ainda insiste em manter. Há correntes invisíveis prendendo sua mente, drenando sua energia, roubando a vida que deveria ser sua. E quanto mais você tenta ignorar, mais pesado fica. Até que um dia você percebe, não é o mundo que te limita. É você que ainda não decidiu cortar o que te enfraquece. Chega de viver a vida de forma morna, presa a hábitos, pensamentos e relacionamentos que não servem mais. Chegou a hora de enfrentar o que te impede de avançar, de respirar e de se reconectar com sua própria força. Hoje, eu vou te mostrar 7 coisas que você precisa eliminar da sua vida agora. Venenos silenciosos que te mantêm refém e roubam seu poder. Não é sobre sorte. Não é sobre esperar pelo momento certo. É sobre coragem. Coragem para cortar o que perdeu o sentido e finalmente reivindicar a vida que sempre foi sua. Antes de seguirmos, só te peço 2 coisas. Se inscreva no canal e deixe o seu like. Isso ajuda meu conteúdo a alcançar mais pessoas. Agora sim, vamos começar. 1. Há uma prisão invisível que mantém mais pessoas acorrentadas do que qualquer cadeia de ferro. A necessidade de aprovação. Você talvez ache que é apenas educação, respeito ou consideração pelo que os outros pensam. Mas na prática, viver refém da opinião alheia é o mesmo que entregar as chaves da sua vida a mãos estranhas. Pense com calma. Quantas decisões você já tomou não porque eram o que queria, mas porque tinha medo do julgamento? Quantos caminhos abandonou porque alguém insinuou que era arriscado demais? E quantos silêncios você guardou apenas para não desagradar? Esse é o custo oculto da necessidade de aprovação. Ela sequestra a sua essência, transforma você em uma sombra moldada pelo olhar dos outros. Os estoicos eram claros sobre isso. Epicteto dizia que só é verdadeiramente livre aquele que não depende da aprovação externa, porque a aprovação do outro é instável, volátil, contraditória. Hoje você é elogiado, amanhã é descartado. Quem se apoia nisso vive em terreno movediço. Nunca sabe onde pisar. Mas perceba, o problema não está em ouvir conselhos ou aprender com críticas. O problema é quando o olhar externo se torna critério de valor. Quando você mede sua vida pela régua dos outros, você inevitavelmente se perde. É como tentar navegar por mares turbulentos, sem bússola, confiando apenas na opinião das ondas. Até quando você vai viver para corresponder a expectativas que não são suas? Até quando vai aceitar ser personagem secundário no enredo que deveria ser o seu? A libertação começa com um corte firme, decidido, quase cirúrgico. Eliminar a necessidade de aprovação como norte da sua vida. Não é simples, eu sei, mas é indispensável. Quer um exercício prático? Da próxima vez que sentir vontade de agradar, pergunte-se: isso está alinhado com meus valores ou estou apenas buscando aceitação? A resposta, se você tiver coragem de encará-la, vai abrir feridas, mas também vai abrir espaço para a cura. Se você entender isso profundamente, sua vida muda. Porque quando a opinião dos outros deixa de ser corrente, você descobre a força de andar com passos próprios. E esse é apenas o primeiro veneno que você precisa eliminar. Agora, quero ouvir de você. Quantas vezes você já deixou de viver algo por medo do julgamento? Escreva nos comentários. Sua experiência pode ajudar outra pessoa a enxergar o quanto essa prisão é real. 2. Se a necessidade de aprovação aprisiona o presente, o apego ao passado corrói silenciosamente o futuro. É impressionante como muitos vivem como arqueólogos de suas próprias dores, escavando incessantemente lembranças, mágoas e oportunidades perdidas. Revisitam cada detalhe de erros antigos, cada palavra maldita, cada ferida aberta, como se o sofrimento fosse uma herança a ser preservada. Mas aqui está a verdade incômoda. O passado não precisa de você, mas o presente exige sua presença. A cada vez que você se aprisiona ao que já foi, você entrega energia vital ao que não pode ser mudado. E como consequência, o que poderia florescer hoje morre sufocado. Os estoicos sempre foram cirúrgicos nesse ponto. Marco Aurélio repetia a si mesmo: o passado já não é seu e o futuro ainda não chegou. Só o presente está em suas mãos.
E é justamente aí que mora a armadilha. Você não vive o presente, porque carrega correntes invisíveis de lembranças que não têm mais utilidade. Talvez você esteja preso a uma traição que nunca superou, ou a uma escolha errada que te atormenta até hoje. Talvez se cobre pelo tempo perdido com pessoas, carreiras ou caminhos que não deram certo. Mas eu te pergunto, de que serve repetir mentalmente um filme cuja cena final você já conhece? A cada repetição, você reforça a dor, mas não muda o desfecho. É como tentar reviver um incêndio apagado, alimentando cinzas que não aquecem mais nada. O apego ao passado é uma forma disfarçada de covardia. Covardia de encarar a realidade nua e dura. Só existe hoje. Covardia de aceitar que erros não definem quem você é agora. Covardia de soltar as âncoras e permitir que o barco finalmente navegue. O que você ainda carrega do passado que deveria ter sido enterrado há anos? Que lembrança você protege como se fosse identidade, quando na verdade é apenas peso morto? Se quiser se libertar, precisa ter a ousadia de abandonar esse fardo. Isso não significa negar o que viveu, mas colocar cada coisa no lugar. O passado não deve ser corrente, mas sim lição. Aprenda e siga. Pense nisso. Toda vez que você revive um erro, você o comete de novo, só que agora no presente. Escreva nos comentários uma coisa que você já percebeu que precisa soltar, mas ainda não teve coragem. A exposição dói, mas é o primeiro passo para cortar essa corrente. 3. A ilusão do controle. Poucas coisas são tão destrutivas quanto a necessidade desesperada de controlar tudo. Você tenta planejar cada detalhe, prever cada risco, garantir cada resultado. Vive tenso, sufocado, como se fosse possível segurar a vida com as mãos fechadas. Mas a verdade é simples e brutal. Quanto mais você tenta controlar, mais você perde. O controle absoluto é uma miragem. Você não controla o que as pessoas vão pensar, não controla as circunstâncias externas, não controla sequer o próximo minuto da sua existência. O que você controla, e os estoicos foram enfáticos sobre isso, é apenas o que está dentro de você. Seus pensamentos, suas escolhas, suas ações. O resto é território estrangeiro. E ainda assim, muitos insistem em se afogar em ansiedades por aquilo que nunca estará em seu domínio. Pense em quantas vezes você gastou noites sem dormir, tentando prever cenários que nunca aconteceram. Quantas conversas você ensaiou mentalmente e, quando o momento chegou, nada saiu como imaginava. Quantas vezes acreditou que poderia manipular situações, pessoas ou circunstâncias e acabou apenas frustrado, ressentido, desgastado. A ilusão do controle é um veneno porque mina sua energia no que é inútil e te cega para o que é essencial. Você perde tempo tentando dominar variáveis externas enquanto negligencia o único campo em que tem poder real, a si mesmo. É como um general obcecado em controlar o clima do campo de batalha enquanto abandona a disciplina de seus próprios soldados. Marco Aurélio, em suas meditações, se lembrava constantemente: a vida é opinião. O que está em nosso poder é escolher como interpretamos e respondemos. Ou seja, não é o mundo que você controla, é a si mesmo diante dele. E aqui vai a pergunta que talvez doa: quantas das suas angústias viriam abaixo se você tivesse a coragem de soltar aquilo que nunca esteve em suas mãos? Até quando você vai viver em guerra contra a própria realidade? O antídoto é simples, mas exige coragem. Aceite os limites. Foque no que é seu. Abandone o vício de querer ditar cada detalhe da vida. Isso não é resignação covarde, é sabedoria estratégica. Quem aceita os limites do controle não vive como vítima, mas como guerreiro lúcido, aquele que guarda energia para lutar as batalhas certas. E eu te convido a refletir: qual área da sua vida hoje você tenta controlar à força e isso só te gera desgaste? Se essa reflexão já está abrindo brechas na forma como você enxerga sua vida, declare nos comentários: eu escolho soltar. 4. Poucas coisas são tão silenciosas e letais quanto o hábito de se comparar. À primeira vista, parece inofensivo observar o outro, medir seus resultados, usar como referência. Mas na prática, a comparação constante é uma sangria invisível que corrói a sua identidade.
esvazia sua autoestima e transforma sua vida em uma corrida que nunca tem linha de chegada. Pense, quantas vezes você olhou para alguém e sentiu que estava atrasado, que não conquistou o suficiente, que não era bom o bastante, que não tinha a mesma sorte, a mesma beleza, o mesmo talento? Esse é o veneno agindo, porque a cada comparação, você diminui o próprio valor e se torna cego para o que já construiu. É como se a sua vida nunca fosse suficiente, enquanto a régua de outro servir como medida. Os estoicos eram implacáveis nesse ponto. Cada ser humano tem um papel único, e a única comparação válida é consigo mesmo. O resto é ilusão. Marco Aurélio dizia: não perca tempo discutindo como deve ser um homem bom, seja um. Traduzindo, enquanto você perde energia olhando para fora, deixa de investir no único projeto que importa, a sua própria evolução. A comparação constante é traiçoeira porque nunca tem fim. Sempre haverá alguém mais rico, mais bonito, mais influente, mais jovem, mais experiente. E se esse é o critério, você nunca terá paz. Nunca. É como beber água salgada. Quanto mais bebe, mais sede sente. Mas vamos mais fundo. A comparação é, na verdade, uma forma de covardia. Covardia de assumir a própria singularidade. É mais fácil medir-se pela régua alheia do que enfrentar a pergunta que realmente importa: quem eu escolho ser? Enquanto você tenta viver a vida de outro, a sua passa desperdiçada. Até quando você vai se contentar em ser uma cópia mal feita de alguém que nem sabe da sua existência? Até quando vai mendigar validação em uma corrida que não foi feita para você? A solução é simples: reconquistar sua própria medida. A única comparação que importa é entre quem você foi ontem e quem você é hoje. O resto é distração. Quando você entende isso, descobre que a verdadeira vitória não é superar o outro, mas superar a si mesmo diariamente. Agora, eu quero que você reflita. Pense por um instante qual é a comparação que mais te persegue e você sabe que precisa eliminar. E comente abaixo: a comparação não faz mais parte da minha vida. Repita para si mesmo essa frase como um mantra todos os dias. 5. A pressa do mundo moderno. A pressa é o culto silencioso da nossa era. Vivemos como se cada minuto fosse uma dívida impagável, como se o relógio estivesse sempre contra nós. Acordamos correndo, trabalhamos correndo, amamos correndo, até descansar virou obrigação cronometrada. E no fim, quando paramos para olhar ao redor, percebemos que atravessamos a vida inteira como turistas apressados. Vimos tudo de passagem, mas não vivemos nada de verdade. O estoicismo nos adverte sobre essa armadilha. Viver com pressa é viver sem presença. É transformar cada instante em ponte para o próximo, sem nunca se permitir estar onde realmente está. Marco Aurélio já refletia sobre isso há quase 2000 anos. As pessoas vivem como se fossem viver para sempre. Esquecem que cada dia é um presente que se esvai. Mas por que esse veneno é tão perigoso? Porque ele rouba a profundidade. Quando você vive na pressa, não saboreia uma refeição, não escuta de verdade quem fala com você, não sente a experiência inteira. Está sempre com metade da mente no próximo passo, e o resultado é devastador. Uma vida lotada de compromissos e vazia de significado. Pense comigo. Quantos momentos importantes você perdeu por estar mentalmente em outro lugar? Quantas conversas foram rasas porque você já estava planejando a resposta antes de ouvir? Quantas vitórias se tornaram invisíveis porque a mente estava ocupada com a próxima meta? A pressa é filha do medo. Medo de não ter tempo, medo de ficar para trás, medo de não conquistar o suficiente. Mas a ironia é cruel. Quanto mais corre, mais a vida escapa. É como tentar segurar água nas mãos. Quanto mais força você faz, mais rápido ela escorre. Reflita. Você tem vivido ou apenas passado correndo pela vida? Porque viver de verdade exige presença. E presença não é estar parado, mas estar inteiro no momento que se vive. O antídoto é simples, mas exige disciplina. Desacelerar. Não para abandonar as responsabilidades, mas para recuperar o controle do seu ritmo, escolher o que importa, pausar para saborear, contemplar, sentir. Não é à toa que Sêneca dizia: não é que temos pouco tempo,
é que desperdiçamos muito. A sexta coisa que você precisa eliminar é viver sustentando uma imagem que não corresponde à realidade. É quando você se apresenta ao mundo como alguém forte, confiante e realizado, mas por dentro sabe que carrega inseguranças, medos e frustrações que não tem coragem de admitir. É quando sua vida parece em ordem nas aparências, mas no silêncio você sente que está longe de quem realmente gostaria de ser. Esse veneno é perigoso porque cria uma distância entre o eu público e o eu real. E essa distância custa caro, rouba energia, aumenta a sensação de vazio e impede qualquer mudança verdadeira. Afinal, como transformar aquilo que você se recusa a reconhecer? Os estoicos já alertavam sobre isso. A verdadeira força nasce da lucidez. Não adianta construir castelos sobre areia movediça. Enquanto você finge ser quem não é, cada vitória será oca e cada fracasso terá peso dobrado. Pense em exemplos simples. O profissional que ostenta conquistas, mas teme ser descoberto como inseguro. A pessoa que se mostra sempre alegre, mas sofre quando fica sozinha. Quem afirma estar no controle, mas por dentro vive em constante ansiedade. Essas máscaras podem até funcionar por um tempo, mas cedo ou tarde o desgaste aparece. A cobrança interna se acumula, a frustração cresce e o cansaço de manter o disfarce se torna insuportável. Quantas versões de si mesmo você ainda sustenta só para caber nas expectativas alheias? Até quando vai viver interpretando um papel que já não te serve? Você precisa ter coragem para praticar a verdade radical consigo mesmo. Não se trata de expor suas fraquezas a todos, mas de encará-las sem máscaras. Admitir o que dói, o que falta, o que ainda precisa ser transformado. É aceitar o ponto de partida sem se envergonhar dele. Só assim a mudança se torna possível. Faça o exercício. Escreva, em particular, 3 mentiras que você repete sobre si mesmo e depois encare-as em silêncio. Isso será o início do processo de libertação desse veneno. Se essa mensagem já mexeu com algo em você, deixe o seu like. O 7º veneno é silencioso, sorrateiro e talvez o mais traiçoeiro de todos: a autossabotagem. Ela não aparece como um inimigo óbvio, não grita, não ameaça. Pelo contrário, se disfarça de hábito, de decisão lógica, de precaução. E é justamente isso que a torna mortal. Você acredita que está agindo a seu favor, mas na verdade está minando suas próprias chances de viver a vida que realmente merece. Autossabotagem é quando você procrastina projetos importantes, adia decisões que poderiam mudar sua trajetória ou aceita menos do que merece, porque o medo de fracassar ou de se expor é maior que a vontade de vencer. É quando você repete padrões antigos de relacionamentos, trabalho ou escolhas financeiras, mesmo sabendo que eles não funcionam. É quando mente para si mesmo sobre prioridades e se convence de que não dá para fazer agora. O impacto é profundo. Enquanto você alimenta a autossabotagem, sua vida parece avançar, mas na prática, você permanece no mesmo lugar. Sonhos morrem por falta de coragem, oportunidades escorregam por descuido, talentos se perdem por medo de se expor. A frustração cresce, a autocrítica se intensifica e aos poucos você começa a acreditar que não é capaz. A provocação é clara. Quantas vezes você já percebeu que estava bloqueando suas próprias chances? Quantos caminhos você abandonou por insegurança ou excesso de cautela? Quantas ideias promissoras ficaram apenas no papel? A autossabotagem não é sobre sorte, nem sobre circunstâncias externas. É sobre escolhas. Ou melhor, sobre o hábito de evitar escolhas que poderiam transformar sua vida. Reconhecê-la exige honestidade. É admitir onde você tem se colocado em segundo lugar, onde tem duvidado de si mesmo e permitido que o medo dite suas ações. O passo seguinte é simples em teoria, mas exige disciplina. Agir, mesmo quando o medo insiste em segurar você. Cada pequena ação consciente contra a autossabotagem é um passo para reconquistar seu poder sobre sua própria vida. Pense nisso. O único responsável por sua estagnação não é o mundo, nem as pessoas ao seu redor, nem o passado. É você, ou, melhor,
As escolhas que você deixa de fazer, os riscos que não assume, os momentos que abre mão. Se você chegou até aqui, já percebeu, ninguém vai salvar sua vida. Tudo que te prende está dentro de você. E só você pode cortar essas correntes. Se está pronto para ir mais fundo, se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo e compartilhe esse vídeo com quem precisa eliminar esses hábitos de sua vida. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo. Não perca a chance de dominar suas emoções. Adquira já o nosso e-book de autoconhecimento. Clique no link do primeiro comentário fixado e desbloqueie seu verdadeiro potencial.